Oi pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, espero que todos estejam bem. Meu nome é Gabriela Fortuna, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu tô de volta aqui no canal, que faz tempo que eu não venho, né? Mas agora eu tô estruturando os novos conceitos, é muita coisa que chega pra mim, então é difícil, né, ir canalizando, estruturando e é bem complicadinho isso. Mas agora eu tô separando muitos conteúdos, vários cursos pro ano que vem, tudo pautado muito na nova era, na consciência da nova era, estruturar o nosso interno para a nova era, estruturar as nossas relações, o lugar, entender, né, esse movimento da vida. Então, muita coisa boa preparada para vocês. Mas hoje, já começando um pouquinho a falar sobre as crianças da nova era. Não sei se vocês têm visto, mas muita gente tem tido dificuldade para engravidar. Cada vez mais as mamães estão sendo mães mais velhas, né? E esses bebezinhos às vezes demoram anos para vir. Às vezes os médicos até falam, esquece, você não vai ter filho. Só que aí quando a gente vê, passa anos, de repente o bebezinho chega e vem abençoar o lar de todo mundo. Por que isso tá acontecendo? As crianças da nova era, a partir de 2000, elas começaram a chegar em peso, que são crianças que trazem justamente o compromisso com o coletivo bem mais alinhado dentro delas. Antes de 2000, né, o que a gente via? Bastante tempo antes, vários seres com esse compromisso chegando. Só que imagina um serzinho com um compromisso de estruturação da nova era, que pensa sobre quebra de crenças limitantes, que pensa sobre coisas que antigamente não se pensavam, como eram tratados. Ou eram loucos, ou eram extremamente podados e colocados em uma caixinha, ou eram rebeldes, né? Então, várias crianças da nova era foram nascendo, que são seus pais, até seus avós. Hoje, talvez você seja uma criança da nova era que foi extremamente podada, colocada numa caixinha. Eu falo que criança da nova era é uma estrela que muitas vezes foi colocada num quadrado. E aí vive patinando, vive com dificuldades emocionais, internas, porque tem muita dificuldade de perceber esse chamado para o novo, né? E muitas vezes, por conta da cultura, você ficou fechada e aí você não tá conseguindo nem lidar com seus filhos, nem lidar com seus netos, e aí a coisa vai degringolando. Então, as crianças da nova era, elas trazem características muito importantes, que são: eu vivo a verdade. Que verdade, Gabi? A minha? Sim, a minha, mas conectada à minha alma. Então não é uma verdade vazia, não é uma teimosia, é uma verdade conectada com a alma. Então, nessas crianças, o que elas vão estimular nos pais? Construa com verdade. Não tem jeito, essas crianças, elas estão trazendo a organização, a ordem da sociedade, só com a energia delas. Então, a energia da descida delas já é: coloco ordem na família. É isso que elas informam. Então, muitas mamães vêm aqui com dificuldade de engravidar. Eu ajudo a estruturar todo esse processo e trazer esses babies lindos aqui para a Terra. Mas muitas vezes, quando elas vêm, a vida tá totalmente desorganizada. O relacionamento não tá legal, porque às vezes passou por muitos processos, né, para tentar engravidar, e isso desgasta. Ou às vezes porque um quer e o outro não quer. Ou às vezes porque já não tá batendo mais mesmo, tem muitas coisas que precisam melhorar. E quando chega a vontade de ter um filho, ou a vontade de ter outro filho, isso começa a ser estimulado pela aura do bebezinho, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando a mamãe tá com vontade de ter bebê, quando a mulher já tá com vontade de ter bebê, o bebezinho já tá perto dela, né? Não é uma coisa só mental, ainda mais num mundo onde tem muita criança para vir. Então, gente, o que acontece? Só que esse bebê, ele já vai começar a estimular ordem. Ordem no casal. Então, se a aura do casal tá assim, o bebezinho não chega. Para o bebezinho chegar, a aura, ela tem que estar bem integradinha. Tem que ter verdade de um lado, verdade do outro. Tem que ter sintonia, tem que ter conversa, tem que ter reestruturação, percebe? Então não é simples trazer um bebê da nova era. Ah, Gabi, mas tem gente que tem filho mó tranquilo e tem gente que não tem, fica anos.
Sim, porque tem muitas pessoas que têm na linha kármica trazer crianças para a Terra. Isso faz parte da evolução, da história da pessoa. E tem outras pessoas que, embora também tenham ligações kármicas, porque a gente não consegue trazer um ser que não tenha nada a ver com a gente, mas embora tenha ligações kármicas, o que acontece não é um compromisso. Eu não preciso daquele bebê para me organizar. Muitas vezes, quando o bebezinho chega, a família ela precisa daquele bebê, ela precisa da ajuda que aquele bebê está trazendo para poder se organizar. Mas na grande maioria das vezes, hoje o que acontece não, é uma escolha. Eu vou trazer esse bebezinho, mas aí eu vou assumir um compromisso comigo de maior conexão com a minha verdade. E aí, gente, começa a mudar tudo. Porque se eu quero trazer o bebê, eu automaticamente estou falando, eu quero mais conexão com a minha verdade, com a minha alma. E aí começam as transformações. Começam a vir os obstáculos, começam a vir as situações que parece que a casa vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque é para arrumar. Porque é para tudo aquilo que não está encaixando, direcionar para encaixar. E aí entra o ponto que a gente não sabe, que é a nossa parte em relação a abrir caminho para que esse baby chegue, para que esse novo fruto dê origem. Então, a nossa responsabilidade com posicionamentos, a nossa responsabilidade com ordem interna, não adianta a gente estar num trabalho que não gosta, numa casa que não gosta, num relacionamento e querer ter um filho. Não vai. Ah, Gabi, mas já é pai, já é mãe dos meus filhos, né? Eu queria ter eu tô levando aqui. Então, não vai. Se você quer ter mais um filho mesmo, olha com verdade o que você tá vivendo. Ou procura uma terapia de casal, ou realmente se separa. Ah, mas se eu me separar, como é que eu vou ter um filho? Essas verdades, gente, a gente não explica. A logística da espiritualidade é incrível, infalível. Só que a gente precisa entrar na logística da espiritualidade. E para a gente entrar na logística da espiritualidade, a gente vai precisar se posicionar em prol do que a gente sente. Não em prol do que tá na cabeça, a religião falou, as crenças, a sociedade. Não. Tem que ser em prol do que a gente sente. A gente precisa ter coragem para escutar o que a gente sente. Quanto mais coragem para escutar o que a gente sente, mais fluidez na nova era a gente vai ter, mais facilidade a gente vai trazer essas crianças. Na grande maioria das vezes, as mamães e os papais precisam passar por processos internos para trazer esses seres da nova era. Por quê? Porque eles precisam assentar numa base boa, numa base fértil, porque é nessa base que as conexões vão se fazer, que esse serzinho vai se encontrar, que ele vai conectar com as verdades. E vocês podem ver, quem já tem filho nascido depois de 2000, pode ver, o ser, ele fala pra você de coisas que você fica assustadíssimo, que você fala, como é que ele sabe? Ele confronta você, ele encontra caminhos de falar, ué, você não vive a verdade, eu vou ter que viver? Então, tudo isso são movimentos que a gente precisa aprender para aprender a lidar com essas novas crianças e trazê-los para nós. Se a gente negligencia a nossa verdade, a gente vai ter duas dificuldades. Tanto para educar e trazer esses seres do novo mundo, quanto para viver no novo mundo. Para a gente viver no novo mundo, a gente precisa aprender a escutar a nossa verdade interna. Sabia? É verdade. Então, esse é um primeiro vídeo para a gente entender, para a gente começar a falar a mesma língua aqui. Eu tô falando dos bebês, mamãe, papai, que estão com dificuldade de trazer, mas não tem a ver só com isso, porque às vezes você pode não ser mãe, não ser pai, mas você é tia, né? Às vezes você tem amigos que tem, então é muito importante. Todos nós vamos precisar cuidar das crianças da nova era, não são só os pais. A gente precisa ter clareza, porque quando uma criança da nova era encontra um ser que enxerga ela se acalma, ela fica melhor, ela fica bem. Então é muito importante que todo mundo entenda sobre esse movimento da nova era, que é um movimento de cura conjunto, coletivo, né? Um movimento de cura de todas essas mentiras, de todas essas crenças,
de todas essas cargas que foram depositadas em nós e principalmente na nossa criança interna, que muitas vezes já veio para brilhar e não consegue sair da caixa. Então, a gente pode ir com calma, pode ir junto, mas primeiro você precisa entender, as crianças da nova era estão trazendo essa verdade interna. E para a gente lidar com elas, para a gente ajudar a estruturar elas, a gente precisa começar a encontrar a verdade interna nas nossas relações. Enquanto você mentir para você, você não vai conseguir ter um fluxo de vida leve, nem um fluxo de vida onde as coisas acontecem. Entende? Então é muito importante a gente começar a fazer esse movimento para que tudo vá se assentando, inclusive o conhecimento que eu vou passar para vocês, tá bom? Então eu espero que esse vídeo dê para você entender um pouquinho. É o início, é só para voltar aqui para a gente conversar, mas importante vocês entenderem. O caminho da verdade é sempre o melhor caminho. Então vamos junto, vamos conectar, vamos organizar para que a gente possa ser estruturas boas para as novas gerações que estão chegando, para a nova era que está chegando e para a gente conseguir viver com mais clareza e força nesse mundo maravilhoso que está esperando por nós. Vamos junto? Um super beijo, fiquem com Deus.